Você já notou quantas coisas que fazemos na igreja parecem sagradas, quase intocáveis, como se estivessem lá desde o início do cristianismo? Inclinamos a cabeça em certas orações, caminhamos pelos corredores, quando a música aumenta, nos reunimos em 25 de dezembro para celebrar o Natal, ou até mesmo fazemos o sinal da cruz com cinzas na testa quando a quaresma começa. Essas práticas parecem tão normais, tão familiares, que raramente paramos para fazer uma pergunta simples, mas importante. Elas estão realmente na Bíblia? É aí que vem a surpresa. Muitos dos costumes que tratamos como tradições bíblicas nunca aparecem nas Escrituras. Eles não vieram dos lábios de Jesus ou das canetas dos apóstolos. Em vez disso, desenvolveram-se séculos depois. Alguns por causa da cultura, alguns por causa da história, e alguns simplesmente porque as pessoas precisavam de uma maneira de expressar a fé em sua época. E embora as tradições não sejam automaticamente erradas, na verdade, muitas podem ser profundamente significativas. Elas também podem ser enganosas se as confundirmos com os mandamentos reais de Deus. Por que isso importa? Porque no coração da fé cristã não há um ritual, um edifício ou uma data no calendário. No coração há um Salvador que veio para nos resgatar, não para nos sobrecarregar com mais regras. Se esquecermos isso, corremos o risco de nos apegar a formas em vez de nos apegar a Cristo. Pense nisso. Quantas pessoas se perguntaram se realmente estão salvas apenas porque não disseram as palavras certas, não cantaram a música certa ou não ficaram no lugar certo? Isso é um fardo pesado que as Escrituras nunca colocaram sobre nós. Então, nesta jornada, vamos explorar algumas das práticas mais comuns que muitos de nós presumimos serem bíblicas e descobrir suas verdadeiras origens. Ao longo do caminho, veremos o que a Bíblia realmente diz, o que a história pode nos ensinar e como podemos nos focar no que mais importa. Porque, no final, a fé não é sobre manter as aparências, é sobre conhecer o Deus que se fez próximo. Você provavelmente já ouviu isso antes. Repita depois de mim. O pregador dá um roteiro curto, uma frase concisa, e com as cabeças inclinadas e os olhos fechados, você sussurra as palavras. No final, vem o grande anúncio: Bem-vindo à família de Deus. Para muitos, este momento parece a porta de entrada para a salvação, mas aqui está a verdade. A Bíblia nunca nos dá uma oração do pecador. Nenhuma única passagem apresenta uma fórmula mágica. As Escrituras pintam um quadro muito diferente. Efésios 2 nos lembra que somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, e certamente não por recitar a frase perfeita. Em Marcos 1, Jesus simplesmente diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. Romanos 10 descreve a salvação como confessar Jesus como Senhor com a boca e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Você notou a ênfase? É sempre na crença, na confiança, não na memorização de frases. Considere Lucas 18, onde o coletor de impostos ora apenas 7 palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sem roteiro, sem luzes de palco, sem palavras polidas. E Jesus declara: este homem voltou para casa justificado diante de Deus. Sua salvação não dependia da eloquência. Ela repousava em um coração arrependido. Então é errado fazer uma oração ao vir a Cristo? De forma alguma. A oração pode ser uma bela expressão de rendição. O perigo surge quando tratamos as palavras em si como um bilhete para o céu, como uma senha secreta que garante a entrada. A salvação não é sobre repetir depois de alguém, é sobre se render a alguém. Você poderia dizer 1000 frases impecáveis e permanecer inalterado, ou sussurrar uma linha trêmula de honestidade e ser transformado. Pense nisso. Quantas pessoas vivem sob o peso da dúvida, porque não conseguem se lembrar das palavras exatas que uma vez oraram? No entanto, a boa notícia é esta:
Sua esperança não repousa em uma memória, mas em um Messias. Você não é salvo porque orou perfeitamente. Você é salvo porque Jesus pagou completamente. A fé não é sobre se apegar a uma frase, é sobre se apegar a Cristo. Imagine o seguinte: a música aumenta, as luzes diminuem e a voz do pastor se torna urgente. Se você quer ser salvo, vem à frente. Fileiras de pessoas se movem pelo corredor, cabeças baixas, corações batendo forte. Para muitas igrejas, este é o momento culminante de um culto, o apelo ao altar. Parece poderoso, público, inesquecível, mas aqui está algo surpreendente. Você não encontrará apelos ao altar em lugar nenhum no Novo Testamento. Quando as pessoas respondiam ao Evangelho em Atos, elas não caminhavam até a frente de um edifício da igreja. Elas se arrependiam e eram batizadas onde estavam. Em Atos 2, Pedro declara: arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês. E em Atos 8, o oficial etíope ouve as boas novas, avista a água e pergunta imediatamente: o que me impede de ser batizado? Naquele mesmo instante, sem música de fundo ou uma multidão, ele foi batizado. A salvação não estava ligada a um local, estava ligada à obediência e à fé. Então, de onde vieram os apelos ao altar? Historicamente, surgiram no século XIX, durante reuniões de avivamento lideradas por Charles Finney. Ele introduziu algo chamado Banco dos Ansiosos, um assento na primeira fila, para aqueles que lutavam com a convicção. Com o tempo, essa prática evoluiu para o que muitas igrejas agora reconhecem como o apelo ao altar. E Deus realmente usou esses momentos. Vidas foram transformadas na frente dos santuários. Mas aqui está o perigo. Quando equiparamos caminhar por um corredor com encontrar o Salvador, corremos o risco de confundir um passo físico com uma transformação espiritual. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você tenha ido à frente uma vez ou várias vezes, mas depois se perguntou: será que realmente funcionou? Por que não me sinto diferente? Se sim, ouça isto. A salvação não depende de geografia. Não é sobre quantos passos você deu em um santuário. É sobre se o seu coração se moveu em direção a Cristo. A beleza do Evangelho é que Jesus nos encontra exatamente onde estamos, em uma estrada poeirenta, em um quarto silencioso ou até mesmo atrás da tela de um telefone. Você não precisa pisar em um holofote para entrar na graça. A única direção que importa é voltar seu coração para Ele. A cena do presépio está gravada em nossa imaginação. Pastores no campo, anjos cantando no alto, José e Maria junto ao estábulo. E todo dia 25 de dezembro, contamos a história como se a data em si fosse divinamente estabelecida. Mas aqui está a realidade. A Bíblia nunca nos diz o dia exato em que Jesus nasceu. Não há um versículo em Mateus ou Lucas que diga: em 25 de dezembro, o Salvador entrou no mundo. Na verdade, os detalhes sugerem que dezembro pode ser até improvável. Lucas 2 diz que os pastores estavam vigiando seus rebanhos à noite, algo muito mais comum nos meses mais quentes da primavera ou início do outono do que no inverno frio e chuvoso da Judéia. Então, por que celebramos em 25 de dezembro? O registro mais antigo vem do século IV, quando líderes da igreja provavelmente escolheram a data para fornecer uma alternativa centrada em Cristo à Saturnália, um festival romano de banquetes e folia. Em vez de honrar Saturno, os crentes usaram a estação para honrar o verdadeiro rei. Isso não significa que o Natal seja um compromisso com o paganismo. Foi a maneira da igreja de redimir a cultura, voltando os olhos das pessoas dos ídolos para a encarnação. E com o tempo, 25 de dezembro simplesmente se tornou o dia reconhecido, para lembrar o milagre de Deus se fazendo carne. Agora, a data exata realmente importa? Paulo nos lembra em Romanos 14 que uma pessoa pode considerar um dia mais sagrado que outro,
enquanto outra trata todos os dias igualmente. Cada um deve estar plenamente convencido em sua própria mente. A questão central não é o número no calendário, é a postura do coração. Pense desta forma: luzes de Natal, cânticos e tradições familiares são bonitas, mas sob elas reside uma realidade mais profunda. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Essa verdade não expira em 26 de dezembro. Ela se estende a janeiro, aos longos dias cinzentos de fevereiro e a cada momento até que vejamos Cristo face a face. Então, da próxima vez que você pendurar enfeites ou trocar presentes, lembre-se, você não está apenas mantendo uma tradição. Você está se unindo a um coro de séculos, declarando que Jesus se fez próximo. Isso vale a pena celebrar, em 25 de dezembro ou em qualquer dia do ano. Procure em todas as Escrituras, e você não encontrará as palavras Quaresma ou Quarta-feira de Cinzas. Elas não aparecem em Gênesis, nos Evangelhos ou em qualquer outro lugar da Bíblia. E, no entanto, para milhões de cristãos em todo o mundo, essas observâncias marcam o ritmo de suas vidas espirituais. Como chegamos a isso? Desde o início, os crentes preparavam seus corações para a Páscoa através do jejum, da oração e da reflexão sobre a cruz. Mas o período formal de 40 dias, que agora chamamos de Quaresma, só tomou forma séculos depois, à medida que a Igreja desenvolveu um calendário litúrgico. Por que 40 dias? Porque 40 tem um profundo significado bíblico. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai. Elias viajou 40 dias ao Monte Horebe e o próprio Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. A Igreja simplesmente teceu esse número simbólico em sua preparação para a Páscoa. A Quarta-feira de Cinzas veio ainda mais tarde. Marcar a testa com cinzas surgiu de antigas práticas de luto e arrependimento. Jó sentou-se em cinzas, Daniel se humilhou em saco e cinzas, e Deus lembrou a Adão em Gênesis 3:19, porque tu és pó e ao pó voltarás. Com o tempo, a Igreja abraçou esse símbolo como uma forma de nos humilharmos diante de Deus no início da Quaresma. Mas aqui está o ponto-chave. A Bíblia é clara que o jejum e o arrependimento devem ser questões do coração. Jesus disse em Mateus 6, quando jejuardes, não mostreis uma aparência sombria como os hipócritas. Ele presumiu que seus seguidores jejuariam, mas os advertiu a não transformá-lo em uma performance. O mesmo princípio se aplica hoje. Então, a Quaresma é errada? De forma alguma. Pode ser uma ferramenta poderosa para eliminar distrações e focar nossos corações em Cristo. Mas torna-se perigosa se pensarmos que simplesmente abrir mão de chocolate, café ou redes sociais nos torna espirituais. Deus não está contando o quão perfeitamente você mantém uma tradição. Ele está olhando se seu coração está rendido a Ele. Talvez você tenha praticado a Quaresma e se sentiu culpado quando escorregou. Ou talvez você nunca a tenha observado e se perguntou se está perdendo algo. Aqui está a liberdade. A Quaresma é uma ferramenta, não um mandamento. Seu propósito é apontá-lo para Jesus, não para sobrecarregá-lo. A pergunta não é: eu observei a Quaresma impecavelmente, mas estou me desapegando do que me distrai para que eu possa ver Cristo mais claramente? Porque as cinzas desaparecerão, os calendários virarão e a Páscoa virá e irá. Mas um coração voltado para Cristo o levará muito além de 40 dias, para a eternidade. Quando a maioria de nós ouve a palavra igreja, imaginamos um edifício, vitrais, uma torre alta, talvez fileiras de bancos, sob tetos abobadados. Mas nos primeiros dias do cristianismo, essa imagem não existia. O livro de Atos nos diz que os crentes se reuniam nos pátios do templo, e de casa em casa, Atos 2:46. Em outras palavras, os primeiros cristãos não tinham santuários especiais. Eles se reuniam em casas,
pátios ou onde quer que pudessem. Na verdade, os primeiros edifícios dedicados à igreja não apareceram até o século X, quase 200 anos depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Mesmo assim, eram frequentemente casas simples, convertidas em salões de reunião. E em tempos de perseguição, os crentes não tinham escolha, a não ser se reunir em segredo. Catacumbas subterrâneas, campos remotos, até mesmo salas escondidas esculpidas na rocha. A igreja nunca foi sobre a arquitetura, era sobre as pessoas. As Escrituras deixam isso bem claro. Paulo escreve em 1 Coríntios 3,16: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A verdadeira casa de Deus não é construída de tijolo e argamassa, é construída de homens e mulheres redimidos por Cristo. Onde quer que seu povo se reúna em seu nome, ali é a igreja. Isso significa que os edifícios da igreja estão errados? De forma alguma. Eles podem ser belas ferramentas para o ministério, lugares seguros para adoração, ensino, hospitalidade e evangelismo. Muitos edifícios serviram como hospitais, abrigos e faróis de esperança em suas comunidades, mas surgem problemas quando o próprio edifício se torna o foco, como se entrar em um santuário fosse a única maneira de encontrar Deus. Pense nos anos recentes, quando uma pandemia global forçou as igrejas a fecharem suas portas. O evangelho parou de se espalhar? De forma alguma. A adoração mudou para salas de estar, chamadas de Zoom e calçadas. O corpo de Cristo provou mais uma vez que a presença de Deus não está confinada a paredes. Talvez você se sinta distante de Deus porque não vai a uma igreja há algum tempo. Ou talvez você se sente no mesmo banco todos os domingos e ainda se sinta espiritualmente seco. Aqui está o lembrete. A presença de Deus não está trancada atrás de portas ou sob uma torre. Se o Espírito dele vive em você, então você carrega a presença dele em todo lugar, em sua casa, em seu trabalho, em suas amizades. Então, não vá apenas à igreja, seja a igreja. Faça a luz dele brilhar nas conversas no supermercado, em sua mesa de jantar e onde quer que seus pés o levem, porque no final, a igreja não é um edifício que você visita, é um povo ao qual você pertence e um Salvador que habita em você. Como vimos, muitas das práticas que moldam a vida cristã, seja uma oração do pecador, os apelos ao altar, a celebração do Natal em 25 de dezembro, a observância da Quaresma, a reunião em edifícios de igreja ornamentados, a reserva do ministério para profissionais ou a dependência de líderes de louvor, não são diretamente ordenadas nas Escrituras. São tradições, algumas recentes, outras antigas, e as tradições podem ser belos presentes. Elas podem nos ajudar a organizar nossa fé, criar ritmos de adoração e nos lembrar de verdades eternas. Mas Jesus fez um alerta em Marcos 7:8. Vocês abandonaram os mandamentos de Deus e se apegam às tradições humanas. O perigo não está na tradição em si, está em permitir que ela substitua ou ofusque a verdade. Quando começamos a medir a espiritualidade por rituais, datas ou formatos, em vez de por um relacionamento vivo com Cristo, perdemos o ponto principal. Aqui está a liberdade. O cristianismo não é sobre uma agenda, um estilo ou um roteiro, é sobre um Salvador. Paulo colocou de forma simples em 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o centro, a âncora, o coração da nossa fé. Talvez você tenha carregado culpa por não cumprir certas tradições, ou talvez você tenha se apegado a tradições como prova de que é realmente fiel. Mas Deus não está te medindo por quão perfeitamente você observa rituais. Ele está olhando para o seu coração. A verdadeira pergunta que ele faz não é: você seguiu o formato? Mas você me segue. Então honre as boas tradições, desapegue-se das que distraem e mantenha seus olhos fixos em Jesus, porque no final,
Ele não está preso à tradição, mas ele é aquele para quem toda boa tradição deve apontar. E essa é a sua oportunidade hoje. Não se apegue apenas aos costumes, apegue-se a Cristo. Não apenas cumpra rituais. Caminhe com o Deus vivo que te conhece, te ama e te chama de seu. Em algum momento, muitos cristãos começaram a acreditar que o ministério real pertence apenas a pastores, padres ou funcionários pagos da igreja. O púlpito se tornou o centro das atenções e o resto da congregação assumiu o papel de espectadores. Mas o Novo Testamento conta uma história diferente. O ministério nunca foi projetado para uma classe profissional selecionada. Foi feito para todo crente. Efésios 4:12 explica que Deus deu líderes para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para enxifar a edificação do corpo de Cristo. Perceba a ênfase. Os líderes não fazem todo o ministério sozinhos. Eles preparam outros para fazê-lo. Na igreja primitiva, o ministério era realizado por homens e mulheres comuns. Paulo fazia tendas para se sustentar enquanto pregava, Atos 18:3. Priscila e Áquila administravam um negócio, mas também ensinavam teologia com ousadia, Atos 18:26. Filipe nem era apóstolo, era diácono, mas proclamava poderosamente Cristo a estranhos, Atos 8. Eram pessoas comuns, mas suas vidas diárias se tornaram plataformas para o Evangelho. A ideia de ministério como uma carreira veio muito mais tarde, à medida que as igrejas cresceram e se tornaram mais estruturadas. Embora exista, de fato, um papel bíblico para pastores e presbíteros, o trabalho deles não é fazer tudo, é pastorear e capacitar. A verdade é que todo cristão é chamado ao ministério. Pedro chama os crentes de sacerdócio real. 1 Pedro 2:8-9. Paulo diz que a cada um são dados dons espirituais para servir. 1 Coríntios 12:7. E todo seguidor de Cristo é chamado de seu embaixador. 2 Coríntios 5:20. Talvez você tenha se considerado apenas um voluntário, apenas um pai ou apenas um líder de pequeno grupo. Mas no reino de Deus não existe apenas. Ensinar seus filhos sobre Jesus, orar com um amigo tomando café, oferecer bondade em um local de trabalho cheio de pressão. Estes não são atos de serviço menores. Eles são o próprio tecido do ministério do Evangelho. Pense desta forma. O mesmo Espírito Santo que capacita pastores a pregar é aquele que o capacita a amar, servir e falar a verdade onde quer que você esteja. O reino de Deus não avança apenas através de sermões aos domingos. Ele avança através de crentes fiéis que vivem o amor de Cristo na segunda, terça e além. Então, se você pertence a Jesus, você não é um espectador. Você não está esperando por um título ou um salário, você já está em ministério, em tempo integral. A pergunta não é se Deus o chamou, mas onde ele o colocou para brilhar. Em muitas igrejas modernas, a adoração parece um concerto, um palco, um holofote, uma banda ensaiada à perfeição e alguém com um microfone guiando a congregação através de uma lista de músicas cuidadosamente planejada. Pode ser poderoso, emocionante e edificante, mas aqui está o que pode surpreendê-lo. O Novo Testamento nunca menciona um papel oficial chamado líder de louvor, nem descreve a adoração como uma performance liderada por poucos para muitos. Em vez disso, as reuniões da igreja primitiva eram participativas. Paulo descreve em 1 Coríntios 14:26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. A adoração não era um espetáculo, era o corpo de Cristo, edificando-se por meio de contribuições compartilhadas. E quando Paulo e outros encorajaram os crentes a cantar, não era dirigido a uma equipe selecionada, era um chamado para todos. Efésios 5:19 exorta todos os crentes a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo melodia
em seus corações ao Senhor. Agora, Kodá, isso significa que instrumentos e líderes estão errados? De forma alguma. O Antigo Testamento está cheio de música. Davi organizou corais e músicos para a adoração no templo, período Crônicas 25. E a música sempre foi uma forma poderosa de unir o povo de Deus. Mas o perigo surge quando começamos a pensar que a adoração conta apenas se for liderada por cantores habilidosos, sob iluminação perfeita. Quando isso acontece, trocamos o coração da adoração pelas aparências. Talvez você tenha pensado: eu não sou muito de cantar, então adoração não é bem a minha praia. Ou talvez você se sentiu como um membro da plateia, assistindo outros adorarem em vez de participar. Mas aqui está a verdade: a adoração não é um concerto, é uma conversa. Não se trata de vozes impecáveis ou bandas polidas. Trata-se de um coração respondendo ao valor de Deus. Alguns dos momentos de adoração mais poderosos podem nunca acontecer em um palco. Eles podem acontecer em seu carro, a caminho do trabalho, em sua cozinha enquanto lava a louça, ou em um momento tranquilo, quando você derrama seu coração diante de Deus. A adoração na área não está confinada a cultos de domingo ou playlists da igreja. O verdadeiro líder de adoração é o próprio Espírito Santo, guiando os crentes a levantar os olhos e os corações para Jesus. Então não apenas observe a adoração acontecer. Envolva-se, cante, ore, derrame seu louvor. Porque a adoração não é sobre performance, é sobre presença. E o Deus que é digno de tudo já está esperando por você.